Eu me chamo Duda, sou professora, ambientalista, vegana e uma mulher travesti. Esse termo me define, uma mulher travesti. E se fosse buscar uma definição mais ampla, eu vou no Apocalipse, que fala: Deus vomitará os mornos. Não tem coisa pior que uma pessoa morna, uma vida morna, uma política morna. Temos que ser intensas em tudo. Meu nome é Juliana Salles, eu tenho 27 anos, sou arquiteta, urbanista, faço pós-graduação em Poder Legislativo e Políticas Públicas e sou bissexual. Eu acredito que o que eu tenho para dizer é que nós mulheres somos muito corajosas. Acho que a coragem nos define. A resistência, a pluralidade, a diversidade, mas principalmente a coragem e resistir sempre. Eu sou a Bárbara Botega e eu sou uma mulher livre. Eu acho que é a melhor palavra para poder me definir. E não só me definir, porque a gente é livre para ser de verdade, para fazer o que entende que é correto, para fazer o que entende que quer, para fazer as escolhas e arcar com as consequências das nossas escolhas. Então, eu sou livre para escolher, eu sou livre para viver e eu sou refém única e exclusivamente das consequências dessas escolhas que eu faço e me proponho a fazer. Então, eu sou uma mulher livre. Eu sou Gláucia Brandão, sou uma mulher de fé, creio em Jesus e creio na vida. Creio que estamos aqui para servir. E somos mulheres corajosas e que, tendo o amor de Deus no coração, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Hoje nós estamos aqui na Faculdade Milton Campas com as Exibidas da Noite, que foi um sucesso, um show, né, um tapa de luvas na pergunta por que mulher na política. Essa pergunta é simplesmente descabida, né, anacrônica, e elas arrasaram. As nossas exibidas de hoje são a Duda, a Bárbara, a Juliana e a Gláucia. Só mulheres poderosas, empoderadas e que estão à frente da política hoje no Estado. Então, estou com uma equipe aqui que eu acho que na linha Mulheres na Vida Pública não teria como inaugurar melhor. Nós viemos a caça de vocês de propósito. Isso aqui foi tudo previamente combinado com a Carla. A Carla não falou nada, mas agora eu estou entregando ela. Foi tudo combinado, foi tudo arquitetado. Vou começar pela Duda de propósito. Por quê? Porque a Duda é a nossa mulher poderosa, exibida, trans, que está, e ela faz questão de falar que é trans travesti. Qual que é a sua bandeira, Duda? Assim, eu digo no sentido de dentro da liderança LGBT, que nós temos lideranças fortíssimas, muito expressivas, com uma agenda muito assim, visceral, como você diz. Nós temos ainda que buscar uma identidade, o banheiro e tal. Então, obrigada pelo convite, pela conversa. Estou aprendendo aqui com vocês. Primeiro, que a minha pauta principal é a pauta da educação. Eu sou professor há 18 anos e acredito que qualquer transformação que ocorra na sociedade de forma profunda é por meio da educação. E a educação é muito cara, no sentido mais amplo da palavra, para pessoas nós travestis transexuais. Em Belo Horizonte, 91% das travestis não concluíram o segundo grau. 90% das travestis estão na prostituição. Estima-se que 25% das travestis estão com HIV. E nossa expectativa de vida é 35 anos. É a barbárie. E a transformação só se dá por meio da educação. Educar a sociedade para a diversidade, para entender a pluralidade que é o ser humano. Educar o ser humano para o respeito à diversidade. Então essa que é a minha pauta central. E aí, quando eu vou disputar um cargo majoritário, mostra que o partido coloca essa pauta como pauta principal, majoritária no partido, né? Levar para a sociedade um debate sobre o respeito à diversidade e, com isso, trazendo a reboque a importância da educação para mudar esse quadro, né? Ou seja, você está nesse projeto não só como militante, que é muito importante, militante da causa trans, mas como professora, como formadora, como pedagoga também. Exatamente. Eu acredito, é fundamental nós, mulheres, ocuparmos a política. Mas não basta ser mulher. Nós temos que estar presas e carregando a bandeira da igualdade.
A bandeira da representatividade. Não é o corpo pelo corpo, a identidade pela identidade. Essa identidade tem que estar de acordo com a pauta que nós mulheres, nós pessoas travestis, pessoas LGBTs, lutamos no que se refere à promoção dos direitos humanos, né? Você sempre foi uma militante, né, na área de direitos humanos. Eu te conheço da militância do Fórum Mineiro de Direitos Humanos em 2007, eu acho que eu tive com você, na época com a Lili Cigana, uma confusão, a gente brigava por causa de tanta coisa e conseguimos montar o Comitê Mineiro. Você não vai se lembrar disso, mas nós montamos o Comitê Mineiro de Educação e Direitos Humanos, parceria o FMG, Fórum e, na época, a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Eu te conheci nessa militância de direitos humanos, quer dizer, você levou esse trabalho para a sala de aula e quer levar isso aos quatro cantos do... Por ser um corpo travesti, um corpo transexual, o meu corpo já é um corpo político. Porque é um corpo que subverte regras que foram impostas em mim. Sim. E aí isso toma uma dimensão maior quando eu vou para a sala de aula, porque dar aula também é um ato político. Você como professora sabe disso. E agora essa política vai para disputar institucionalmente. Mas eu sempre fiz política no movimento social. Eu sou presidente de uma ONG que chama Transveste, que dá curso para pessoas travestis transexuais. E trabalho com educação popular, né? Seja pela Transveste, nós estamos agora abrindo um pré-vestibular para chama curso popular da Guaicurus. A Guaicurus é uma região que tem prostíbulos aqui em Belo Horizonte. As prostitutas têm muita dificuldade de procurar ter acesso à educação porque é muita vulnerabilidade. Aí colocamos um pré-vestibular, um eixo de educação para jovens e adultos dentro do local de trabalho delas, para que a educação vá em todos os locais. E aí não vai ser só para elas, né? Vai ser também para os trabalhadores da região, o pessoal do Shopping Oiapoque, do Foto na Hora Foto, San Marino, né? E aí isso mostra que a educação é capaz de transformar aquela realidade. Nós temos que levar a educação em todos os campos e democratizar a educação. E você é uma professora respeitabilíssima da rede, inclusive Bernoulli, porque você trabalha com pré-vestibular de ponta, né? De aprovação top. Então você vai levar, na verdade, toda a sua carga de experiência e de sensibilidade da sala de aula para o POP, né? Para a população que realmente é mais carente de formação. Eu dou aula há 18 anos e só no Bernoulli eu dou aula há 11 anos, né? E nos últimos 7 fui professora exclusiva do colégio pré-vestibular Bernoulli. E isso traz uma realidade alegre e triste ao mesmo tempo, porque eu sou a única pessoa travesti da aula na rede particular de ensino, no estado, talvez no Brasil. Porque via estado você faz seu curso público e pronto. Mas na rede particular só eu. O que mostra uma total intolerância com os corpos trans. Quer dizer, o pai não quer que o aluno, o filho, tenha contato com o meu corpo como se fosse uma ameaça. Sim. Não, eu estou ali para contribuir. Né? Contribuir com uma outra visão, uma outra perspectiva. Né? E aí essa realidade traz uma outra realidade. Né? A gente estava conversando antes. Eu sou a primeira pessoa travesti a pleitear um cargo majoritário, né, na história do Brasil. Isso aponta para uma realidade muito triste. Onde estão esses corpos? Isso é uma prostituição. E por que 90% é uma prostituição? Porque é uma prostituição compulsória. Porque a sociedade não se mobiliza para mudar essa realidade, né? Pois é, eu quero te desvestir, né, da representação, da simbologia que você carrega, para falar de você como pessoa e professora. Né? Como que é o seu dia a dia num cursinho pré-vestibular, com meninos que vêm de uma tribo, vamos dizer assim, muito bem definida para nós, e que, a princípio, você não seria a pessoa que... Não, a minha filha, talvez, não espera. A minha filha, se bem que a minha filha, Bárbara, é muito bem resolvida, mas não tem essas coisinhas. Mas como é que você enfrenta cada semestre ou cada ano sendo o inesperado? O que você acabou de dizer. Eu sou, pela minha própria condição, um ponto fora da curva. Como as pessoas não entendem muito bem o que é travestilidade, transexualidade, as pessoas acham que a pessoa travesti é o super gay. Então virou gay, e aí quando é gay demais vira travesti, né? Gente, é assim. E na verdade, eu sou casada, né, com uma mulher que tem vagina, né? Então eu sou uma travesti lésbica. Sempre me interessei por mulheres, nunca me interessei por homens. E isso me atrapalhou durante muito tempo. Porque por não haver um debate sobre gênero no colégio, eu falava, nossa, então eu acho que eu sou gay. E não sei que eu sou gay. Não, mas eu sou gay casada. Nossa, eu tenho que falar com minha esposa, então, que eu sou gay enrustido, não sei que eu sou gay. Aí eu fui... E aí, Compreende. É a visão do espírito. A partir dos estudos, aí eu fui entendendo que não. Essas identidades femininas podem ocupar vários corpos. Vários corpos. A questão da mulheridade não é o corpo em si.
mas assim uma realidade subjetiva psicológica, né? Identitária. Estou falando de identidade, que se manifesta no corpo. E aí, quando eu fui para a educação, eu fiz minha transição ano passado. Eu era Dudu e foi Duda. O colégio me deu todo o apoio. Que bom. Eu pedi, que informação bacana. Eu pedi para sair do colégio, falei assim, eu quero ficar só no pré-vestibular. Porque pré-vestibular, menino adulto, não vai ter pai reclamando, é mais tranquilo. Porque a preocupação não é aluno, é pai. O colégio disse, não, nós queremos que você continue aqui. Eu falei, mas só o pré-vestibular? Eles, não. Fique no colégio, nós vamos bancar a reclamação de pai e filho. Pai, que nós confiamos em você. E aí foi muito bacana, porque não teve nenhuma reclamação formal. A aula que eu dou sempre foi a mesma, não mudou absolutamente nada. Pelo contrário, melhorou. Melhorou porque agora eu dou uma aula muito mais empolgada, muito mais feliz. Isso mostra o quê? Que o preconceito está em não conhecer, não conviver. Nós estamos aqui convivendo, com certeza, de forma direta ou indireta, a visão de vocês sobre a travestilidade pode ter mudado. Com certeza. Né? E a relação com os alunos mudou. Eles sabem que qual o problema de ter um afeto com uma pessoa travesti? Qual o problema de levar uma travesti para casa? Né? O problema não está no corpo travesti, mas na mente preconceituosa que é difundida e só é combatida na convivência e na educação. Né? Contra a ignorância. Né? Eu vou pular porque eu quero vir na Bárbara agora, porque a Bárbara está na contramão, né, desses perfis que nós estamos discutindo. Mais ou menos. Eu estou falando aqui de uma pessoa que seria naturalmente aceita pelo estereótipo, pelas condições físicas. Nós estamos fazendo esse contraponto aqui, né? Porque é uma mulher belíssima e bem-sucedida e casada e hétero, enfim, preenche determinados... É como se ela estivesse dentro das caixinhas, né? Que nós esperamos. E, de repente, você pode não ser nada disso. Você não tem nada a ver com essas caixinhas que também resolvem te enquadrar e que você também não tolera, como você colocou ali na sua fala. Como é que é isso, Bárbara? Na verdade, a minha forma de ver isso tudo... Ela se aproxima muito, inclusive, com a sua fala, uma das suas falas iniciais. É no respeito do indivíduo como base. A gente tem que respeitar o indivíduo, é a pessoa. Então, e a gente tem que se aceitar. Eu tenho diversas vezes eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras e tal, e eu sou muito pragmática, me vejo como uma pessoa muito racional. E, ao mesmo tempo, eu sou uma manteiga derretida que não posso ver um menino chorando, uma criança, principalmente na hora que mexe com criança, aquilo é extremamente tocante para mim. Mas o que eu acho interessante é porque tudo são rótulos. Então, o que a gente tem que desconstruir e tem que valorizar é o por dentro, é o profundo. Então, é o rótulo da bonitinha, ou é o rótulo da travesti, ou é o rótulo da lésbica. Por que isso é tão importante? Eu costumo diminuir um pouco a importância disso. Eu aprendi a diminuir um pouco a importância disso e tentar ir na essência das coisas. Isso é uma verdade muito grande para mim. Eu participo muito desses encontros, eu tenho promovido eu mesma, dentro do Novo, que é o partido que eu sou filiada, fora do Novo, em outros encontros. Eu tenho promovido muito encontro entre as mulheres, e outro dia eu até brinquei, falei assim, olha, eu tô tanto nesses lugares que às vezes quem não me conhece vai achar que eu sou feminista. E... nesse contexto, hoje é tão perigoso você falar uma palavra, parece que você já tá, né, é o rótulo, já fala assim, ela é feminista, não é feminista, é machismo, é não sei o quê, e isso virou tão problemático, né, você vive tenso agora, você não pode falar nada, porque politicamente correto das palavras, o uso é tudo muito complicado, e na verdade, se a gente for na base, se a gente foca na base, se a gente foca no princípio de conviver bem, no princípio de querer bem, tratar bem, no princípio de que a gente quer fazer a coisa certa, da maneira certa, do jeito certo, respeitando quem quer que seja, independente de rótulos, de vínculos, disso, daquilo, outro, a gente se aceita melhor. Ninguém sabe o leão que aquela pessoa está matando no dia. Claro. Então, e hoje parece que tem algumas coisas que são erradas. Eu tô tentando engravidar. Eu tô numa fase querendo engravidar.
Eu quero... E tem gente que vira e fala assim, nossa, mas você tem que parar com isso, porque a sociedade falou que você tem que ser mãe, então você tá crescendo com isso. Você não precisa ser mãe. Eu falo assim, gente, peraí, eu quero. Não é questão de precisar, não é sociedade. Eu quero. Eu tenho sonho de ser mãe. E hoje em dia tem gente que critica porque tá achando que às vezes é mais cool, é mais descolado. Talvez você... Gente, se você quer ser mãe, você vai ser mãe. Se você não quer, você não quer. E você respeita aquilo e pronto. A gente não precisa de aumentar demais algumas situações que elas são muito básicas. E isso parte da nossa ação diária, em tudo que a gente faz. Até onde que a gente vai aumentar ou vai diminuir. A minha mãe falava assim comigo, a doença, você não pode se entregar à doença. Então, assim, na coisa mais boba, né? Falava assim, mãe, eu tô com febre, tô com dor de cabeça, tô com não sei o quê, dor de garganta. Falava assim, não, mas não, você vai fazer dever sim, você vai fazer não sei o quê sim, porque se você entrega a doença, você fica... Ou seja, a gente que dá a proporção que a gente quer para aquilo. Então, eu acredito muito no que a Duda falou e que a base realmente é a educação e a educação de casa. De como que a gente vai tratar esses estereótipos, a gente vai tratar essas coisas, a gente vai se reconhecer, a gente vai se assumir. Eu falei ali, eu tinha vergonha de passar um lápis preto no meu olho. Por quê? Porque eu tenho um olho verde que acende e eu tinha vergonha do olho verde. Por que eu tenho que ter vergonha do meu olho verde? Tô de lápis preto. Eu quis muito ser mãe, E se eu não quisesse muito, eu não teria sido. Eu tô vendo que você tá nessa fase que quer muito ser mãe. Você é muito jovem. Nós somos muitas mulheres. A gente exerce muitos papéis o tempo inteiro. Então, assim... Essa questão, né, de ser multifacetada. Nós somos muitas o tempo inteiro. Então, vamos pegar um dia. Você acordou, café pro marido, eu... gosto de fazer, ele tem dia que faz pra mim, mas eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, então naquele momento eu fui a Bárbara esposa, eu acordei, estou lançando um empreendimento para eventos, um espaço para eventos, não tem absolutamente nada a ver com a minha formação jurídica, eu sou advogada, advogo, tenho uma empresa de logística jurídica, eu tenho 10 funcionários, internos, CLT, sou uma Eireli, então assim, é uma empresa que ela é minha, que eu faço a gestão dela, e ao mesmo tempo eu tenho um blog, que é o Tá Na Lei, que é a possibilidade das pessoas entenderem o direito de uma maneira mais descomplicada, porque eu não sou uma pessoa formal, então é um jeito que eu tenho de transmitir conhecimento, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Mas então você exerce a carreira, você segue uma carreira jurídica, sim. Sim. Nesse plano realmente de facilitar o acesso das pessoas ao direito. Não só como advogada, mas eu tenho os meus clientes são advogados, são escritórios de advocacia, os meus fornecedores, os meus parceiros são advogados também, e eu tenho muito orgulho de falar que, através da minha atividade, eu contribuo para a renda, a minha empresa contribui com a renda de mais de 600 mil advogados espalhados pelo Brasil por mês. É muito legal. É isso que eu sou. Então, assim, a gente é multi, e ao mesmo tempo, eu sou mergulhadora. Eu mergulho. Se tem uma coisa que me relaxa, é o tal do mergulho. Se tem uma coisa que me preocupa com a tal da gravidez, é que eu não vou poder mergulhar por um Como que eu vou ficar debaixo d'água? Então, assim, eu tenho... Pode ter um parto boé, como é que chama? Então, eu acho, assim, que tudo são aonde que você vai adaptar o tempo e a prioridade naquilo. Hoje, dentro da minha empresa, eu conto com a melhor pessoa do mundo, do meu lado, que é a minha mãe. Então, a minha mãe trabalha na Juslog. A minha mãe trabalha na Juslog comigo e ela... Bem, eu não tenho a senha do banco. Então, a minha mãe toma conta disso tudo pra mim e me permite, por vezes, exercer esses outros papéis na minha vida. A minha família mesmo, quando eu falei que ia ser candidata em 2016 para vereadora, Bárbara Coitada, do céu. Perdeu na vida. Que é isso? Mas por quê? Você é correta. Você é uma menina direita. Nossa, você é uma pessoa tão correta que você vai fazer com a política. Levar alguma correção pra lá, né? Então assim, a gente consegue adaptar a vida e a gente consegue mostrar que dá jeito. Eu acho que
se bobear, todas nós aqui sofremos da síndrome da Mulher Maravilha, mas eu acho que eu tenho... São escolhas que a gente faz. Sim. Então, a gente carrega a consequência daquela escolha. E eu acho que, enquanto mulher política, enquanto mãe, tentante, esposa e tudo mais... Eu sou uma eterna tentante. A gente tenta tudo. Eu também, assim, com o coração muito aberto pra... Eu quero dar pra ela um poema que eu fiz pra minha filha quando ela nasceu, Bárbara, e eu pego a palavra Bárbara e destrincho os sentidos da palavra Bárbara, porque eu fazer poesia não ia ficar uma coisa que... Ai, agora eu quero, ainda E mais que é aí, meu nome. Eu começo assim, seu nome é um silogismo, o mais perfeito da ciência lógica. Toda Bárbara é bela, você é Bárbara, logo é bela. Que aí eu vou falar da Bárbara Bela, Bárbara Eleonora, Norte Estrela e tal. Então eu faço uma apologia a essas várias Bárbaras, inclusive Bárbara no sentido de incivilizada. Eu termino meu poema falando da Bárbara incivilizada. E eu falo, minha filha, né, de todas essas sejam muitas, a que você quiser. A Bárbara menina, minha Bárbara amada. E me fala, tia, a Bárbara, assim... Muito jovem, você já é uma política que tem estrada, porque você tem histórico político, você não é uma pré-candidata só, você é uma pré-candidata que quando ela falou, eu cumprimentei a Marília, oi Marília, a Marília, quando ela cumprimentou a Marília, como vai querida, quanto tempo, muito prazer estar com você, foi outra deferência, eu saquei na hora que eu estava diante de uma autoridade política, né? Como é que você vê... Passado o tempo, você já ter ocupado o mandato, já ter disputado, ganhado, perdido. Qual que é a nova Gláucia? Eu tô pegando aqui o gancho da Bárbara, tantas. E você estava dizendo isso na sua fala. Como que a mulher é muitas, né? Muitas. Ela pode ser tanta coisa diferente e junto e de maneira complementar. Como é que a Gláucia agora é renovada para 2018? Madura, mas naquele sentido madura. Lógico, de experiente. De que tem algo mais a contribuir a dizer. Experiente e sofrida. Porque eu entrei na política e meu marido faleceu. Sim. Ele faleceu em 2005 e eu sou da cidade de Ribeirão das Neves, e uma cidade com muitas dificuldades, infraestrutura, IDH, a per capita, a quarta pior per capita do Brasil, aqui ao lado da região metropolitana. Eu sou nascida lá e casei mais tarde. Tive meus filhos com 40 e 43 anos. Que bacana. E ele faleceu em 2005. Eu fiquei com a Rebeca, que está ali. A Rebeca estava com 12 anos e o Rafael com 8. E assim que ele morreu, o prefeito e as pessoas me chamaram, Glaucia, você tem que dar continuidade ao trabalho de seu marido. Ele deixou um legado. Você acompanhava. Essa época eu estava aposentando, eu já era aposentada da UFMG. Eu tenho mestrado, doutorado, professora lá, e aí eu já estava trabalhando como consultora, criamos o curso do UNBH, fui coordenadora do curso de Educação Física, minha área é Educação Física, defendi esporte, fui atleta. Que veio no mundo para fazer acontecer e ser feliz. E aí, quando o Eduardo faleceu, eu fui para a campanha assim, eu nunca tinha sido vereadora, nunca tinha sido nada, eu era acadêmica. Um detalhe, e aí, a mulher está excluída dos processos, mas quando faltou o homem... E eles não tinham... Ficou? Quem ficou foi eu. Você, para poder dar E eles foram atrás de mim. Olha, Eduardo faleceu dia 24 de setembro. No dia 28, eles reuniram, Glaucia, você tem? Eu falei assim, gente, não tem a mínima condição. Mas você tem que se filiar num partido e você tem até o outro ano para você conseguir, para você decidir. E as coisas reuniram e eu fui. Fiz campanha numa cidade só Ribeirão das Neves, para deputada estadual. Pelo PPS, fiz a campanha na cidade, porta em porta, como uma campanha de prefeita. Não sabia se eu ia ter 5 mil votos, se eu tinha 1 voto, se eu ia ter quantos votos. E fui eleita com 38 mil votos, 3 meses de campanha, porque a gente tem um trabalho, né? Eu acho que campanha é colheita. Você já tem que ter a semeadura pronta. E ele tinha uma comoção. E aí eu fiz um mandato, aprendi a ser deputada sendo deputada. Então foi uma experiência riquíssima. E ajudei. Se você coordenou o curso da UNE, quer dizer, você instalou o curso, você é uma acadêmica articulada, você é uma acadêmica gestora. Até porque se você foi DE na Federal, e deve ter sido pelo seu curso, você atuou em várias frentes. Então você, na verdade, já sabia fazer política. Eu tive muito... a UFMG me ajudou muito. A UFMG é um caldeirão político. A UFMG, os professores da Educação Física nunca tinham um representante, então o pessoal se juntou. Eu também sou evangélica, sou da 8ª Igreja Presbiteriana, a igreja também. Então eu tive 10 mil votos em Belo Horizonte sem uma campanha em Belo Horizonte. E tive 29 mil votos
em Ribeirão, que era a minha cidade, onde eles me conheciam. Você reputa esse reconhecimento a você pela sua lida na sala de aula por décadas? Sim. Sim. Você tem essa coisa, tipo assim, tem. É a professora que foi, exatamente, que exato. esteve aqui comigo e com que certeza. Tem e tem uma relação muito grande com os alunos. Depois é uma coisa que é muito importante. A questão da educação, a questão da simbologia, do respeito, né? Naquela época ainda tinha, o professor ainda tinha uma valorização maior do que hoje, né? Nós temos que resgatar isso, gente. Que estão aqui. Porque eu acho que tudo, a Duda falou muito bem, tudo passa pela educação. Sim. Você não transforma o mundo, você transforma as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. Eu acho que é isso, né? Então, depois disso, eu não consegui a reeleição, né? Muitas dificuldades, o prefeito mudou de sigla, apoiou, me deixou de lado. Aí vem a questão da disputa do homem com a mulher, porque eu me projetei, ele não esperava nunca que eu fosse eleita, e aí ele, entendeu? Aí não me deu, eu perdi por 2.000 votos, porque ele abriu a cidade para outras pessoas, para que eu não fosse eleita. Mas tudo bem, aí eu entrei na parte do executivo, fui chamada para ser... nesse inteirinho, enquanto eu perdi a eleição, aí eu fui subsecretária de Direitos Humanos, depois eu fui secretária de Educação da cidade de Ribeirão das Neves, e entrei aqui aí eu fui candidata a prefeita. Eu perdi a eleição para reeleição, para deputada, e em 2012 eu fui candidata a prefeita da cidade. Perdemos a eleição lá, sem estrutura, sem dinheiro, né? Mas fomos... Você nunca deixou de fazer, não, verdade, nunca deixei. Né? Quer dizer, quem tem essa vocação pública, que eu chamo de senso republicano, continua fazendo como mudar. O desejo de contribuir, de transformar. Eu acredito muito nisso. Exatamente. Eu acho que, assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Gente, isso é sério. E eu acho que nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão querendo ser servidas. É uma inversão. E eu acho que isso é o câncer da política. Nós temos que entrar para ajudar o coletivo, para trabalhar para a comunidade, para melhorar as estruturas e garantir direitos. É isso que nós temos que fazer enquanto candidatos, enquanto pessoas que estão colocando ali. É para melhorar a vida das pessoas, não é a minha vida. Então, eu acho que isso que precisa. E acho que as pessoas têm que começar a acreditar que eu ser um instrumento de coisa boa para os outros é algo que me dá satisfação, me dá prazer. Claro. Tem gente que tem prazer de ir pro Big Brother e botar a cara lá, aparecer lá e sair na revista depois, né? Nós temos prazer de ir ali, conversar e ver o que você está precisando. Exatamente. Né? Como que nós podemos juntar forças, unir projetos e programas para essa coisa crescer. Isso que me encanta. Depois quando a gente perdeu a eleição lá, eu fui chamada pelo Márcio Lacerda para ser secretária de Políticas Sociais em Belo Horizonte. Bacana. Aí eu fui 4 anos secretária de Políticas Sociais. Ou seja, uma estrada. E aí você tem de novo para esse ano. E aí, a Glaucia, aí você escuta o que aconteceu. Só para chegar no métier. Perdemos a eleição aqui pro Calil. O prefeito de Neves, que foi o meu vice na época, era meu vice, ele se candidatou e o prefeito me chamou para ser secretária de Desenvolvimento Social em Ribeirão das Neves. Em 2017, em outubro, eu perdi meu filho. 15 de outubro, agora eu perdi meu filho, 20 anos. Acidente de moto. Gente, que coisa muito E aí eu fiquei só com a Rebeca, e falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Podia ter sido eu e não ele. A primeira pergunta é essa. Então, assim, a resposta de Deus dentro de mim é que ele completou a missão e eu ainda tenho uma missão. Então, vamos tocar a vida. O prefeito me chama agora, falou, preciso que você candidate, porque nós precisamos de uma voz aqui na região metropolitana, você precisa nos ajudar junto ao governo para que a gente possa trazer recursos, para que a gente tenha projeto. É uma cidade dormitório, uma cidade penitenciária que precisa de uma voz com o governo do estado, com o governo federal, para a gente angariar recursos, para fazer projetos que vão, né, criar um fundo compensatório das penitenciárias que tem lá. Tem muita coisa para ser feita. E com a minha passagem pelas políticas sociais, trabalhando, né, a assistência social trabalha com fortalecimento da família. Então, assim, a gente fortalecer a capacidade protetiva da família para que as mulheres, que a maioria são chefes de famílias, são violentadas. Então, eu quero a bandeira da assistência social para trabalhar
para garantir direitos, para trabalhar contra a violência contra a mulher, porque quanto mais pobre é a cidade, mais violência se tem. Então, assim, eu tenho a bandeira da luta contra a miséria, contra a fome e trabalhar para melhorar a vida das pessoas. É isso que eu quero. Então, eu conversei com o prefeito e falei, eu preciso de uma causa e eu vou me colocar nessa causa com uma bandeira para ajudar a região metropolitana, que eu sou defensora dos projetos articulados, né, dos projetos em comuns, porque nós somos cidadãos metropolitanos. Quando eu fui deputada, eu criei a Frente Parlamentar em Defesa da Região Metropolitana, e eu acho que a gente precisa trabalhar projetos articulados, intersetoriais, que conversam e que otimizam recursos financeiros. Então, eu creio nesse trabalho de políticas públicas intersetoriais e quero defender a região metropolitana com foco também para ajudar a cidade de Ribeirão das Neves. Então, estou fazendo da minha vida, colocando a minha vida, o meu conhecimento adquirido, a minha experiência, para que a gente possa trabalhar canalizando para a política, nesse sentido de eu ser uma voz que vai defender os direitos humanos e os direitos sociais, principalmente na região metropolitana. É lógico que nós vamos defender o estado de Minas, mas eu acho que a gente tem que ter foco. Então, meu foco é trabalhar na região metropolitana, defendendo as políticas sociais, que é a educação, esporte, cultura e assistência social. Só mulher poderosa. E a Juliana é uma mulher, sei lá, 2 metros de altura, uma mulher linda e tal. Ela falou, quando eu fui entrar pro partido, Renata, você vai adorar essa história, me perguntaram qual era o homem que estava meio que me gabaritando para eu poder sair candidata. E ali começou já a minha bandeira que coube direitinho num partido, não obstante você também defender algo aí de carreira solo, vamos dizer assim, né? De projeto avulso. Conta pra gente, começa daí, porque eu acho essa história dela, ela me chocou. Quando ela falou, eu falei, opa, essa mulher linda, assim, mais o estereótipo que eu desconstruí. E fala assim, nossa, mas você é tão feminina e eu sou bissexual. Eu acho que não tem problema nenhum eu ser feminina e jogar bola e ser bissexual, ter namorado uma mulher, porque namoro acabou, né, gente? É difícil pra todo mundo, é difícil pro hétero. Então, assim, vocês acham que o rolê tá difícil pra todo mundo, não tá fácil, não. Então, assim, eu passo por isso, das pessoas me olharem e falarem, e me acharem que eu sou heterossexual. Aí eu falo, não, eu sou bissexual. Aí tem que abrir o PowerPoint e explicar o que é ser bissexual, porque ainda tem esse preconceito. Porque o pessoal acha que é uma bagunça ali. Não é bagunça não, gente. Você acha que tem isso? Isso é uma coisa que eu queria, inclusive, assim, em algum momento eu vou conversar sobre isso com a Duda também. Você acha que tem essa coisa de misturar o desejo, a orientação, o gênero com promiscuidade? Porque se você é bi, é oba-oba. Seu negócio é... Aquela frase, travesti não é bagunça, bissexual também não é bagunça, né? Eu acho que é isso. Mas aí, deixa eu te contar desse caso, né? De eu, mulher, bissexual, e entrar no campo político, né? Quando pequena eu gostava de jogar bola e eu sofri o preconceito lá de falarem que futebol é coisa de homem e que eu sou Maria Chuteira, Maria Homem. Vamos lá, né? Mulher tem que se provar capaz o tempo inteiro. Aí eu consegui uma bolsa de estudos na escola americana porque eu era boa no futebol. Ou seja, abriu as portas para você para a melhor escola. Exatamente, E eu não teria condições financeiras de arcar com o custo dessa escola, que é uma das mais caras do estado, assim, se não a mais cara. É a mais cara, né? Então assim... E ela não joga futebol. Mas se ela jogar basquete ou qualquer outro esporte, eles incentivam isso. E aí, eu sempre tive essa vocação política. Como diz o Max Weber, eu sou uma política por vocação. Lá na minha família, a gente se reunia aos domingos não para falar sobre futebol, apesar de gostar de futebol, de jogar futebol, a gente se reunia para falar sobre política. Meu pai é professor da rede estadual de ensino, é um ser político também. E ali eu via meu pai fazendo política desde pequena. Desde pequena eu via ele lidando com os sonhos das pessoas e lidando com a esperança das pessoas. Eu acredito que política é isso, é lidar com o sonho das pessoas. E eu via a seriedade que é isso, sabe? Da pessoa acreditar no que você fala, na pessoa acreditar na sua luta e na sua verdade. Então, assim, para mim, política sempre foi muito ligada ao amor. Política é fazer amor, é dar amor ao outro, é acolher, é dialogar. E eu sou arquiteto e urbanista, então eu acredito que a arquitetura e a política elas andam de mãos dadas desde a Grécia Antiga, desde a polis grega, desde as ágoras das cidades-estado da Grécia Antiga, né?
E assim, eu sempre entendi que eu era um ser político por ver meu pai fazendo política com tanto amor. E ali na arquitetura eu entendi que a política e a arquitetura caminhavam de mãos dadas. Eu iria sair candidata a vereadora em 2016, me filiei a um partido, porque preciso filiar a um partido, né? E ali começaram os desafios. Eu, como pré-candidata a vereadora em 2016, comecei a dialogar com as pessoas estavam vendo aquela movimentação. Chegou um marqueteiro político para conversar comigo e falou a seguinte frase: olha, me falaram que você tem interesse em ser candidata, você é esposa de qual político? Gente, isso é Aí, né? vocês imaginam a minha cara, né? Você deu como é que fala? Como é que fala aquela voadora nele, já que você tem toda a duplo compreensão twist escarpado na cara dessa pessoa, né? Não, tipo, aí a pessoa tenta manter a finesse, né? Assim, não, vamos lá, respira fundo. Vou fingir que eu não ouvi isso. Faz aquela cara, né? Tá vendo essa moça que está aqui do meu lado? Ela é minha namorada. Aí ele fica com aquele sorriso amarelo e fala: ó, tá quente hoje, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Porque assim... Exatamente. É isso o tempo inteiro, a gente se provar capaz. E nas minhas redes sociais, eu me assumi mesmo. Tinha uma namorada, publicava, como qualquer outro casal, cenas de carinho, né? Mãos dadas, enfim. E aí eu comecei a receber ameaças em casa, inclusive, como pré-candidata. Foi uma coisa bizarra, gente, de receber carta ameaça falando assim: sua sapatão, vai caçar uma mulher para você namorar, e era isso na rua também. Então, assim, eu sou uma privilegiada, porque eu sou mulher branca e vinda da classe social. Mas aí eu vi que eu, como bissexual, eu sofro preconceitos das quais eu imagino que aquelas mulheres que são lésbicas e negras e periféricas devem sofrer assim. Você falou muito da palavra que apareceu no triplica. Nojo, né? Foi. Como é que é essa? É bizarro, gente. Né? É bizarro. É uma coisa assim que eu não imaginei que eu fosse sofrer. E eu sofri dentro com familiares, sabe? Assim, é uma coisa que eu sofri dentro de casa, de acharem que eu não tinha mais futuro político, de acharem que eu virei a ovelha negra da família. Porque você foi a público e fui disse a público. que você... Porque eu falo assim, gente, se eu quero representar uma população, eu vou me esconder. Eu acho que, assim, cara, a gente está ali para representar verdades. E, assim, eu tenho que mostrar quem eu sou. Eu não vou me sentir confortável, feliz, vou dormir com a consciência tranquila se eu esconder quem eu sou. Eu acho que a gente tem que se portar e saber quem a gente é e lutar por isso. Aqui no governo, que eu não consigo entender como é que Minas Gerais ainda é tão envolvida em segmentos de política pública de educação e LGBT. Porque nós tínhamos tudo em Minas Gerais para que o perfil que estava no poder pudesse levantar essa bandeira, mas infelizmente a política amesquinha as pessoas de tal maneira que essa bandeira não foi levantada como eu acho que tinha potencial para ser. Você acha que agora, no momento que você sai em campanha, que você é pré-candidata, você vai desfraudar a bandeira também das lideranças trans, bissexual? Como é que é? Tem um foco para esse plano? Diferentemente da Duda, eu nunca participei de nenhum movimento LGBT. Mas eu acredito, a partir do momento que eu me posiciono como mulher bissexual, isso já é um ato político. Sim. E tem mulheres que se identificam com isso porque muitas vezes elas não se identificam com a militante ou o militante LGBT. Então, eu acho importante também acabar com essas coisas de rotulação, entendeu? Do militante, da feminista, porque muitas mulheres não se identificam com determinados discursos. Apesar de serem extremamente importantes, assim. Eu acho que isso que a Bárbara colocou, de você poder ser tantas... Você não tem necessidade de se encerrar num espaço, num placar, que não te cabe ali, porque você está muito além daquilo. Não, e eu recebi as suas frentes, assim? Você tem sofrido com isso? Eu recebi tanto carinho de mulheres que se identificaram comigo, porque eu namorei uma mulher que ela já foi casada com um homem que tem um filho de 12 anos. E aí depois eu namorei outra mulher que também tem uma filha, enfim. E aí as mulheres falam: Juliana, eu sou igual a você, só que eu não tive a coragem de me assumir publicamente. Então, eu me identifico muito com o que você fala, eu acredito muito e eu me sinto representada pelo que você fala. Outro dia eu estava em Divinópolis, fazendo um bate-papo político sobre renovação política, e uma mãe entrou em contato comigo depois do bate-papo e falou assim: Juliana, eu vim aqui trazer minha filha, lá de Sete Lagoas, porque ela também é bissexual, para ela ver onde ela pode chegar, para ela ver onde ela pode ocupar. Qual lugar que ela pode ocupar? Então, assim, é da responsabilidade que a gente tem na sociedade, sabe? Então, assim, eu me colocar enquanto mulher bi é um ato político e eu sei da responsabilidade que eu carrego diante disso, com isso.
Acho que isso tem um pouco também de Sartre, né? De que a existência precede a essência. As pessoas ficam querendo o tempo todo rotular a gente pra ser seguro pra elas dizer, essa menina é branca, ela é classe média, ela é a bonita, ela é a protegida. Você não acha aquilo que Duda falou muito bem? A quem interessa o discurso da candidatura avulsa? O que é esse povo que saiu com essa conversa? Como é que você percebe isso, assim, Juliana? Quer dizer... que história que é essa de você ficar uma pessoa agora insuportável ou com quem eu não quero tratar porque você declarou que você tem uma namorada e postou fotos com a namorada? Se no minuto seguinte todo mundo vai ficar louco quando você postar fotos com namorados. Nossa, eu te falei, tá tão difícil que vai demorar eu postar uma foto com outra pessoa. Tá aceitando homem, não mais nada na atividade. Mas uma coisa que a Bárbara falou que me chamou a atenção, essa questão de rotular e feminismo e feministas. Eu estava outro dia na escola do Legislativo e uma professora feminista estava dando uma aula e ela falou que ela conversou com uma outra feminista da Espanha e a feminista virou para ela, espanhola, falou assim, nossa, mas lá vocês ainda casam? Essa coisa de ainda, nossa, você ainda engravida? Então, assim, esse próprio rótulo, esses próprios... essas militantes... também, né, que acabam... há uma hierarquização aí, eu acho, dos militantes que acreditam que por eles fazerem essas escolhas, o outro não pode fazer as escolhas que eles querem. Ela não pode engravidar, ela não pode ser dona de casa. Não, ela pode ser o que ela quiser. É isso que a gente está falando, assim. A gente pode ocupar o lugar que a gente quiser. E vamos parar com essa coisa de rotular, assim, o respeito ao outro, o respeito ao indivíduo que a Bárbara falou. E eu acho que também é a questão de garantir o direito humano, sabe? É defender os direitos humanos. E quando eu falo que eu defendo os direitos humanos, a galera já fica assim, lá, uma esquerdista. Gente, direitos humanos não tem nada a ver com esquerda, nem com direito. Aliás, o humano é quem faz essa coisa de esquerda sem um humano. Exatamente. E o que a Duda falou também lá no nosso talk show é que enquanto um não tiver um direito civil, nenhum de nós tem um direito civil garantido, né? Então a gente tem que lutar pelo outro, seja ele homem, trans, lésbica, gay, travesti, enfim. Eu acho cisgênero. Mas é porque o que me chamou a atenção foi o que a Juliana estava falando. E nessa constelação familiar tinha uma pessoa com dificuldade de engravidar e tudo mais. E dentro daquele contexto que eu fui com o coração muito aberto. Olha, eu falo que eu sou racional, mas a gente está com um negócio bem aberto ali. A constelação familiar, ela tem... Ela exige algumas aberturas. E a fala do mediador, eu não sei qual que é o nome que se dá para aquela pessoa que estava ali coordenando a parada toda, que eu achei interessantíssimo, que ele falou assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque antes os homens massacravam as mulheres, então não tinha direito a voto, não tinha uma série de coisas. A gente tem que tomar cuidado para as mulheres não se automassacrarem. Porque na hora de tentar se impor, as próprias mulheres, elas acabam se minando a possibilidade de engravidar, a possibilidade de ser feminina, a possibilidade de ser a mulher dona de casa. Então aquilo vira errar, aquilo a gente... troca a chavinha e deixa de ser o homem massacrando o próprio homem e as próprias mulheres se automassacram e massacram umas às outras. E isso é perigosíssimo. A gente tem que tomar cuidado com o equilíbrio das coisas. Eu acho que é a medida, quer dizer, essa potência feminina, ela tem que ser bem conduzida, bem mediada, para que a gente não use isso contra nós mesmas.